Agora. Olá, Olá. tudo bem? Tá. Tô ouvindo. Sim, estou aqui também só a preparar para pôr. Para ver as conversas. Consegues me ver bem? Tô no telefone, mas não sei se é melhor assim ou assim. Não, assim. Ao contrário, ficas tortinha. Ok, assim. tá bom. Perfeito. Tudo bem? Agora. Pronto. Estou aqui com o Google Trad. Se eu não consigo falar bem português, eu vou ajudar com o Google para ver. Pronto, olha, então antes de mais nada agradecer-te, obrigada por teres aceito o nosso convite. Não, eu quero agradecer também porque me faz pensar muito, então é bom. É uma boa ocasião para fazer isso. Sim, é isso. A nossa ideia também era aproveitar este tempo de confinamento entre todos para pensarmos um bocadinho o depois disto, não é? No fundo, o que é que fazemos a seguir. E eu, se calhar, começava esta conversa por te perguntar pela escolha da imagem que fizeste do questionnaire, explicares um bocadinho de onde é que surge e que... É que eu estava a ler o texto que vocês enviaram sobre os encontros de quarentena e me faz pensar no livro de Max Frisch, que é o arquiteto suíço e que escreveu esse livro no século XX, eu acho, e que é uma coleção de perguntas existenciais. E eu acho que esse tempo de confinamento é mesmo um tempo que faz surgir mais questões existenciais para nós. Então, são questões nesse livro, são questões sobre humanidade, utilidade social, por exemplo, das pessoas, relações humanas, o amor, a amizade, a relação ao poder, a relação ao como se chama? O dinheiro. Tudo isso. Então, me faz pensar isso. Esse livro eu acho muito interessante. Foi uma amiga que me ofereceu e depois eu ofereci muito esse livro a outros amigos. Então, é uma também ideia de trocar ideias. Então, acho que foi... Mas não necessariamente relacionadas diretamente com a arquitetura, o que é curioso. Não é sobre a arquitetura, mas é que o arquiteto que escreveu, mas não é mesmo sobre a arquitetura, não. Sim, mas isso leva-me então se calhar ao início desta conversa e também pegando um bocadinho no texto que te enviámos, é também pensar o que é que a arquitetura, como é que tu preparas o dia da manhã depois desta quarentena, depois desta loucura, não é? Se há uma mudança radical ou se, por exemplo, as questões de trabalhar com determinados territórios, não é? Mais chamados vulneráveis, ou projetos em que nós falamos muito da questão da participação, do habitat, etc. E eu perguntava-te um bocadinho o que é que tu achas sobre isso, sobre o depois e como é que não só os arquitetos, na verdade, não é? Qualquer um de nós enquanto cidadãos, não é? Mas em que é que se calhar a arquitetura tem que também que se perspectivar nessa... Pensando um bocadinho, por exemplo, em como determinados grupos de repente passaram a ser muito visíveis. Por exemplo, eu falo, por exemplo, aqui em Lisboa... Muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Por exemplo, de repente toda a gente percebe que quem usa maioritariamente os transportes em hora de ponta são aquelas pessoas que passaram a ser imprescindíveis. E que tu pensas, não eram antes? Ou seja, e que normalmente também estão associados a determinados projetos que neste caso nós, não é? Que fazemos. E se calhar convoca um bocadinho a arquitetura também para pensar, ou os arquitetos, ou
ou as equipas técnicas de como é que nós nos vamos posicionar perante uma cidade que também tem que se repensar. Eu acho que muitas coisas vão mudar, mas o que estás dizendo me faz pensar que tem também muitas pessoas que são vulneráveis, mas que não são visíveis. E por exemplo, na apresentação do meu perfil, escreveu arquitetura da reabilitação. Exatamente isso. Eu estava a pensar, pode ser que a reabilitação, a mais importante não é a reabilitação, da arquitetura, dos espaços, dos prédios, mas também a reabilitação das pessoas. Eu fui a buscar a definição no dicionário da reabilitação, e que é não só reabilitação espacial, mas também reconhecer o valor das pessoas. E eu acho que como se chama? Deixa eu ver como se chama isso. Diz lá. Estaca? Pode ser? Depende do que estás a querer dizer. Uma coisa importante da nossa prática. Sim. Pilar. É que é não só tratar dos espaços, mas também acabar com críticas sobre as pessoas vulneráveis, sabe? Como dizer melhor? É dar importância à autodeterminação das pessoas também. E não só dizer nós arquitetos vamos tratar do problema da pobreza, mas também reconhecer o valor das pessoas para tratar do problema também. Sim. Mesmo. E acho que isso é uma mudança de ver o problema da vulnerabilidade, da pobreza, que temos que fazer também. Que não só nós ajudar o problema visível, mas também fazer que as pessoas que não são visíveis, mas que também têm problemas, que também têm vulnerabilidade cotidiana, podem fazer, podem estar na ação. Sim. Se calhar então pegava um bocadinho na questão da participação, porque para nós também é sempre uma questão, não é? O que é que são isto de projetos participados e sempre por participação, que pode ir desde o desenho de facto ser participado e discutido como outras formas. E é um bocadinho, se calhar, era isso que eu te perguntava, que é, de facto, o que é que tu entendes, por exemplo, se calhar puxava diretamente para aquele projeto em Stan? Le Mesnil, é uma cidade norte de Paris. Se calhar pediste um bocadinho para falares um bocadinho sobre isso, porque me parece interessante também a ideia, se eu percebi bem, portanto, é um projeto de, digamos, um espaço, umas casas de transição entre o que seria um bairro habitação na malha da cidade normal, não é? Corto a palavra, não entendi muito. Estava-te a dizer, ou seja, que é um projeto que pretende ser um espaço de intermeio, não é? Uma casa que na verdade não será definitiva, mas é uma espécie de processo que se inclui dentro do processo até um realojamento ou dentro da... E esta questão da participação para mim coloca-se, e estava-te a ouvir e estava a pensar nisto porque precisamente a ideia de como é que tu vais para o terreno, assumindo que aquelas pessoas têm tanto para dizer quanto tu tens para lhes dizer a elas. Isso. Exatamente isso. Fugindo um bocadinho à questão se calhar que às vezes, pelo menos nós aqui sentimos um certo paternalismo em relação às pessoas com quem se trabalha, são tidas como vulneráveis, então escapa-lhes uma série de conceitos e nós vamos lá ensinar, e não me parece, enfim, a mim não me parece um bom caminho, acho que não é por aí.
E se calhar pedia-te um bocadinho para falares um bocadinho sobre este projeto e precisamente estas questões da participação, da emancipação daquelas pessoas que por ali passam. O problema é que a visão comum de que está em geral é de ver essas pessoas como pessoas carentes que precisem ajuda e então que não são capazes de fazer. E então acho que nesse projeto tentamos, mas foi muito, muito difícil e pode ser que não funcionou muito bem. Tentamos mudar esse modo de ver a situação de vulnerabilidade e não só de denunciar e de dizer basta com a pobreza, não só dizer isso, mas também conceitar o projeto, pensar o projeto com a base dos recursos, das coisas positivas do terreno. Então, por exemplo, um exemplo concreto, esse projeto em Stan foi num lugar bem especial, um lugar de hortas familiares, hortas comunitárias, se diz assim? As hortas urbanas, sim. Foi isso. E então construímos novas casas para as famílias que já moravam nessas hortas. Então o projeto foi no lugar mesmo da moradia. Então partimos de uma situação que já existia. Não foi um projeto todo novo, foi tudo novo. As casas são novas, construção nova, mas foi no mesmo conceito no mesmo espaço e também a partir das coisas positivas das hortas. Então é um lugar muito muito bonito, com árvores, muito tranquilo, muito verde, então com pequenos caminhos, com uma facilidade para morar fora que a gente nós não temos na cidade onde vivemos. Então tentamos fazer esse projeto a partir disso. Então a partir também dessas qualidades do lugar e das pessoas que moravam lá. Então, mas eu acho que que não foi um sucesso nenhum. Foi que a participação das pessoas foi baseada no fato que como dizer, pensamos que a associação com quem trabalhamos pensava que eles podem estar úteis só para a fase de concessão sobre os usos, não, sabe? E eu acho, mas não consegui fazer. Eu acho que a autodeterminação do início até o fim ou até depois é o mais importante. Então, fazer parte da ação, fazer parte do projeto de arquitetura de concessão e de construção é muito importante. Não é só dizer que as pessoas têm um conhecimento do uso e só isso. Sim. Sabe? Sim. Então, eu acho que essa coisa temos que mudar no futuro, mas ainda não sei como fazer. Sim, mas isso eu colocava outra questão, que é precisamente na questão da participação, ou seja, na participação, por exemplo, na construção. Na construção, mas também no modo operatório, também pode ser no financiamento, pode ser pode ser na organização, pode ser muitas coisas, não só construção. No fundo, ou seja, no fundo, se calhar o que está a dizer é que a autodeterminação ou a emancipação dos futuros moradores, não é? Passa também por toda a questão, digamos, burocrática do próprio projeto. A questão do financiamento, a questão
como é que se organizam a jornada de trabalho, como é que a gente se organiza aqui, as reuniões têm que ser, e não tanto através de mediação. Então, essa é outra questão, que é quando trabalhamos muitas vezes com outras associações que também trabalham no mesmo território, com a mesma população, como é que tu fazes essa mediação para que os moradores, na verdade, não apareçam apenas através da mediação? Entendes? Ou seja, parece-me que é um bocadinho isso que estavas a dizer. Eu tenho, às vezes, algumas questões na questão da construção propriamente dita. Não sei até que ponto é que, ou seja, acho que em alguns projetos sim, diria que sim, que claramente se coloca a questão da construção, da possibilidade de construção física, ou seja, de dirigir o objeto. Noutras tenho mais dúvidas, mas era um bocadinho, mas voltando aqui um bocadinho ao projeto anteriormente, ou seja, quem habita este projeto neste momento são os mesmos moradores que viviam em condições muito más no mesmo sítio, certo? Sim, mais ou menos. Tem famílias que já são fora em outros lugares, mas mais ou menos, tá? Mas consegue-se fazer o processo desde a situação pior, passando por ali, e depois ir para... Sim, para apartamentos ou outros lugares. Mas então, se calhar, pegava um bocadinho aqui na questão da arquitetura e do arquiteto enquanto ativista, ou, enfim, com uma posição política sobre a realidade. E perguntava-te o que é que te chamou para fazer este projeto ou projetos semelhantes, não é? Ou seja, como é que tu vês a prática da arquitetura, que se calhar nos dá pistas para também depois para o que seguirá provavelmente a esta quarentena forçada. Acho que o mais difícil talvez é convencer todos os parceiros que estão no projeto dessa importância da autodeterminação, que é um conceito que não é tanto comum. Então, se não todos os parceiros são convencidos com isso, não funciona tanto bem. E então, acho que o papel do arquiteto pode ser isso, pode ser fazer que a situação e o conjunto de parceiros seja no mesmo modo de ver a fação não sei como dizer, enfim, é importante que todo mundo, que todos os parceiros, os políticos, também os financiamentos, também as associações, também o arquiteto, também os parceiros do arquiteto, sejam no mesmo, sejam todos alinhados. Modo de ver. Então, se calhar coloco-te outra questão, que é como é que pensando que isto é um projeto de arquitetura, não é? Que no final vais ter um projeto de arquitetura, seja lá mais ou menos clássico, o que se quiser, não é? Mas que vais ter como é que o arquiteto se posiciona num projeto em que ele necessariamente está em confronto, entre aspas, mas em confronto com outras ideias, com outros parceiros que têm abordagens diferentes e que isso está sempre estás sempre em balanço de como é que tu te posicionas e como é que o resultado final será. Entendes a minha questão? Ou seja, como é que, precisamente por isso, porque ainda que no fim tenhas um projeto de arquitetura, se calhar isso também te convoca a... Não sei, se calhar é uma pergunta que faço. Será a mesma coisa que um projeto dito clássico, em que se calhar terias mais liberdade, menos condicionantes, ou não? Ou achas que é o mesmo? No desenho? Não tens aqui. Ou seja, imagina que neste tipo de projetos, não é? Em que tu tens vários parceiros e, portanto,
projeto, na verdade, é desenhado de várias formas e da confluência de várias questões e ideias, etc., não é? Será diferente de teres uma encomenda. Claro. Não é? Pode ser que tem parceiros que não têm a mesma ideia, mas que ao menos fazem parte de um coletivo de ação que vai na mesma direção. Pode ser que tem interesses diferentes, que tem ideias diferentes, é sempre assim, né? Mas eu acho que o nosso papel é de construir esse coletivo que vai no mesmo caminho. E desde o início do projeto. É muito conceitual essa coisa, mas... Não sei bem como explicar isso. Aliás, está aqui a ver um comentário de uma moça que é até a nossa colega, que diz o desenho não como um produto, mas como um processo, não é? Sim. Ou como resultado de um processo, não é? Não é o modo comum de ver a arquitetura. Sim. Então, muitas associações que trabalham na questão da vulnerabilidade ou da pobreza, eles veem a arquitetura como um objeto espacial também. Sim. Então é difícil, como um abrigo, como uma casa, uma coisa que é uma coisa une chose tangible, como uma coisa que se toca, mas que não é simbólica, sabe? Sim. Então é todo esse trabalho de fazer emergir a coisa simbólica da habitação para todo mundo, também com a sessão, também com as pessoas, as famílias, também com as pessoas que vão dar o dinheiro, fazer que o habitat seja uma coisa além do espacial. Já é trabalhão. Já é um trabalho. E eu agora punha-te uma outra pergunta que puseram aqui, que me parece também interessante colocar nesta questão, que é uma questão que nós próprios também muitas vezes temos, não é? De como é que tu te situas enquanto arquiteto nestes processos no sentido de projetos que envolvem várias associações, que é a questão, que é uma questão de quase, que é quem é o cliente? Quem é o cliente? Ou se isso tem importância no final? Tem, porque quando diz cliente, diz também responsabilidade, diz também riscos, diz várias coisas que são parte do projeto também. Então, por exemplo, no projeto de Distan, o cliente era a associação. Mas o que foi interessante foi que o tempo do projeto, que foi quase 3 anos, acabou que a associação foi mesmo várias pessoas que mudaram, e também que o projeto não foi só para um cliente, mas para várias clientes que mudaram. Então foi uma coisa mais coletiva também. Mas não é assim com todos os projetos. Mas acho que a questão não foi isso, mas enfim. Em projeto em situação vulneráveis, eu acho que pode ser importante pode ser uma coisa boa de fazer desaparecer o cliente. Ou a noção de cliente e arquiteto. Pode ser.
Sim, achei interessante esta questão do cliente porque me coloca a questão de, por exemplo, se não haverá às vezes a distinção entre quem paga e quem realmente é o teu cliente, ou para quem é que tu achas que estás de facto, não é? E como é que tu ou seja, como é que tu te colocas perante esta equação que na verdade é uma coisa tripartida, não é? Há alguém que paga, mas para quem tu na verdade sentes como teu cliente não é necessariamente quem te está a pagar, mas quem no final utilizará aquele espaço que tu estás a conceber, não é? E se calhar perguntava-te se isto também é uma questão que faz sentido para ti, se é uma coisa, porque me parece que também tem a ver com a forma como te posicionas nos territórios e quando trabalhas com as populações ditas vulneráveis. Eu me sinto, para mim, profundamente, o cliente é aquele que tem uma pergunta, não é uma pergunta, mas um problema. Um pedido. Um pedido, sim. Sim. Então, o pedido pode vir não do cliente, mas de uma outra pessoa. O pedido inicial. Sim. E então, para mim, o cliente é aquele que tem um pedido, não que tem, por exemplo, o financiamento. Mas, às vezes, não é muito confortável. Sim. Mas, para mim, o projeto é feito para no entorno do pedido. Sim. Mas então voltar um bocadinho atrás, outra vez, e a questão da participação e desta coisa que estávamos a falar também da reabilitação ser uma coisa muito mais lata do que só a questão do edificado, não é? Do edifício, do objeto, do que for. E mesmo a questão da vulnerabilidade e das emancipações que projetos destes, que nós desejamos que estes projetos atinjam de alguma maneira, não é? E eu perguntava-te, se calhar, sobretudo na questão da participação, que é uma coisa que também acho e que tem a ver com uma posição até política, de prática da disciplina, que é a questão da autoria. Ou seja, autoria. Se a questão da autoria se te coloca enquanto uma coisa nos moldes que muitas vezes a arquitetura se apresenta ao público ou determinado tipo de arquitetura, não é? O projeto é do não sei quem, pula assim, na verdade, quer dizer, foi desenhado por não sei quantas dezenas de pessoas. E neste caso, e coloco-te nesta questão por uma razão simples, que é, neste caso, em que de facto a ideia de participação é muito lata, não é só a questão da construção do edifício ou a discussão do projeto, é a questão do financiamento, da emancipação das discussões, e tudo isso faz o projeto, não é? De alguma maneira não vês isso como também uma diluição, ou seja, uma coletivização da autoria do projeto. Sim, mas acho isso boa, uma coletivização da autoria. Eu também acho, é bom. Mas não entendi Não, estava a perguntar se isso é uma questão, ou seja, se é por aí também que para ti é uma coisa normal, ou se houve algo. Acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada, que não é muito também fácil de fazer que o projeto seja coletivo, realmente coletivo. Sim. E então é um desafio para os arquitetos fazer que esse projeto seja coletivo mesmo. Coletivo na equipa de arquitetos e parceiros habituais, mas também coletivo com todos os parceiros que eu era falando antes. Então, eu acho que dá também a ver com a questão da arquitetura como um processo e não só como objeto. Porque
quando vê a arquitetura como um processo, também pode mais apropriar a autoria do projeto, porque faz parte do projeto, do processo do projeto, faz parte disso, vai agir no projeto, então faz parte disso, então tem um pequeno da autoria do projeto. Então, se o coletivo vê o projeto como um processo, é mais fácil para esse coletivo reclamar a autoria do projeto. E acho que isso é bom. É bom, sim. E então, agora, só para finalizarmos de alguma maneira, colocava-te um bocadinho a questão, voltando às questões existenciais primeiras do autor, que é como é que depois disto as nossas cidades vão passar por uma transformação, não é? Vamos ter que nos habituar a se calhar durante uns tempos pelo menos usarmos o espaço de outra forma, não é? Da distância, etc. A questão do coletivo vai ser mesmo... Como é que vamos repensar, ou seja, o que é que que desejos terias, de que papel o arquiteto tivesse ou a arquitetura tivesse nesta discussão, nestas discussões públicas, e que estas discussões sejam públicas para já, mas numa espécie de um redesenho também de algumas políticas públicas e até das questões de habitação, que naturalmente se colocarão, pelo menos pensando, por exemplo, em Lisboa, que ontem saiu uma notícia, não é, de um suposto hostel com 200 pessoas a viver lá dentro, e que há casos positivos de Covid. Assim que vês o número de 200 pessoas, pensas hostel em que sentido? Tamanho de hotel, e depois percebes que não é um hostel nessa dimensão, é uma pensão onde recebe imigrantes e pessoas requerentes de asilo. Não é? E esta é a cidade que se tem que reconstruir, não é? Também e as questões da habitação, a questão do espaço público. Portanto, colocava-te se calhar um bocadinho de que forma é que tu achas que... qual é que pode ser o papel dos arquitetos nesta discussão, Eu acho que é mesmo esta questão do coletivo que estávamos a falar antes. Acho que também o arquiteto tem que como dizer, desacralizar, se diz? Desacralizar o conhecimento do arquiteto. E acho que é assim que se constrói também um coletivo. E dizer que as habilidades do arquiteto não são só do arquiteto. E desacralizar essas habilidades, fazer que o arquiteto pode compartilhar as habilidades sobre a construção do habitat. Acho que isso pode ser que é a única forma de trabalhar. Fazer que é mais coletivo a discussão sobre a cidade, sobre os novos modos de vida, sobre o espaço público. Acho que deveria ter mais discussões entre pessoas que hoje não falem nada, nunca falem. Acho que deve ter discussão entre, pode ser arquitetos e economistas, não sei como se chama, economistas, sim. Economistas, que pode ser que tem que ter discussões entre arquitetos e políticos que tem um pouco, mas que não tem muito. Os arquitetos aqui na França não falam muito no espaço político. Pois é, uma questão que estavam a pôr era também se os arquitetos em França são chamados a estas discussões. Não tanto. Acho que deveria ser mais no espírito de partilhar
as questões do espaço que não são muitas no centro da discussão hoje. Tem discussões sobre liberdade, sobre financiamento do sistema, mas não tem muitas discussões sobre o habitat. E acho que deveria ter muito mais, com pessoas que não têm, a priori, a habilidade de saber sobre o uso, sobre a arquitetura. Acho que essa discussão coletiva é muito importante. Se eu percebi, era um grande projeto para os arquitetos, é precisamente irem para o espaço público discutir coletivamente, mas não só com outros arquitetos. Não. Mas também com colocar-se eles próprios no mesmo, digamos, no mesmo degrau que todos. Exato. Criar um coletivo que pode agir. Não sei como dizer mesmo, mas criar esse coletivo que está pensando coletivamente. Sim, no fundo, como se pegando na ideia de que a arquitetura também presta um serviço, não é? Um serviço necessário e, portanto, há aqui só uma questão que está aqui a ver de uma colega nossa que tu pensas que caminhamos para uma cidade mais coletiva ou mais individualista no fim disto? Acho que nós vamos precisar ser coletivo. Acho que nós não temos we don't have choice. Sim, não há escolha. Não tem outra escolha do que ser coletivo. Então acho que tem que ser mesmo. Coletivo pode ser que seja mais local, que não é uma coisa má, que acho que é coisa boa, que seja mais local a discussão. Que a gente que vive no mesmo lugar se conhecem, por exemplo, que seja melhor. Mas que vai ser mais coletivo a uma escala pequena, pode ser. E então eu colocava-te agora uma última questão, que é precisamente desta coisa de voltarmos à ideia dos vulneráveis e que muitas vezes são carimbadas populações dessa forma, não é? Grupos de pessoas dessa forma, também como forma de os retirar da discussão, não é? Do que falámos há pouco, e perguntar se não será também por aí que a arquitetura tem que ir a seguir a isto, que é ir para esses espaços, nomeadamente eu estou a pensar, por exemplo, na questão dos subúrbios, não é? E ir para aí, levar essa discussão para aí. Acho que já tem projetos, acho que os arquitetos já são, não todos, mas tem mais e mais arquitetos que são sensibilizados nas questões dos subúrbios, da vulnerabilidade. E acho que agora é a hora de como fazer? Como dizer? Fazer que o problema é que a questão da pobreza ou dos problemas dos subúrbios, por exemplo, se estamos a pensar em soluções, como dizer, as soluções são como dizer? É difícil traduzir em português, mas enfim. Estamos a pensar em soluções para lutar contra a pobreza, por exemplo. Mas a solução existe só porque tem um problema, sabe? E então essa dependência, não sei como se diz. Dependência, sim. Entre o problema e a solução, para mim é às vezes um pouco problemático. E no discurso dos arquitetos tem muito esse paradoxo. Sim. Porque
o papel do arquiteto existe só porque tem um problema para solvar, sabe? E então, acho que é uma coisa que eu queria pensar mais no futuro. E eu esqueci da pergunta. Desculpa. Não, estava a falar da questão dos vulneráveis, ou seja, como é que nós nos podemos equacionar nesta discussão sobre dos arquitetos irem para o espaço público discutir e discutir em todos os territórios, seja na cidade mais central, seja na periférica, na chamada cidade, enfim, termo periférico ser sempre tão discutível quanto a questão da dependência entre pobreza e solução para a pobreza. Mas aí eu perguntava-te se a arquitetura não tem, não diria que tem um papel, não vai salvar o mundo. Não vai. Sempre disse isso aos estudantes na escola de arquitetura. Vocês não vão salvar o mundo. Mas entras na engrenagem para tentar mudar qualquer coisa, não é? Então, se calhar perguntava-te em relação, por exemplo, aos teus alunos. Tu costumas levar os teus alunos ou não na questão do ensino da arquitetura, não é? Como é que se forma para este tipo de projetos como o de Stan, ou não? Acho que o tempo de confinamento é muito tempo de autocrítica. Então, eu acho que eu queria muito mudar a minha forma de fazer as coisas. E no caminho eu queria encontrar mais pessoas que têm como se chama? Como se chama? Métier? Que fazem que têm outras competências, que são médicos, por exemplo. Eu queria falar da cidade ou do espaço público com várias pessoas com quem eu nunca falei, sabe? Isso acho que é o meu moto para o futuro. Ir ao encontro das pessoas com quem agora eu nunca falei. E tentar construir um discurso sobre o espaço e sobre a arquitetura também com essas pessoas. E pode ser pessoas vulneráveis, mas também pode ser pessoas que não são. E tentar construir esse coletivo. Acho que é um desafio para mim. Mas é um desafio, no fundo é um desafio para é como se lançasses também um desafio para a própria arquitetura, não é? Ou seja, esta coisa, por isso é que falava da questão autoral, que às vezes é tão... eu acho castradora, mas enfim, eu como não sou arquiteta, pronto, mas há uma questão de esta necessidade de quem é que assina no fim, se calhar se deixar-se ter essa ânsia, não é? Perspectivar precisamente esse diálogo que estás a dizer, ou seja, ia ser um belíssimo projeto para a arquitetura ser o de sair e a discutir com todos os outros o que é que a gente vai construir a partir daqui. Porque, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu estou pensando no mesmo tempo. Sair e falar e discutir com outras pessoas faz emergir projetos também. Que senão não seria invisíveis, ou não seria expressados, não sei como se diz, que não saía da boca. E então talvez também no nosso papel de exprimir projetos que agora não são projetos, mas que podem ser. E é também um modo de compartilhar a autoria, porque não seria tanto o papel dos arquitetos de pensar o projeto, mas de fazer pensar
de ajudar o pensamento coletivo. Sim, então se calhar pegava aqui um bocadinho num comentário que é a ideia do arquiteto ser uma espécie de uma ponte entre vários saberes, formais ou não formais, não é? Esta questão que falávamos há pouco, que é a ideia de que há determinadas populações que não têm determinada escolaridade e que nós temos que lhes explicar, e em vez de irmos lá ser realmente uma troca, não é? Portanto, o arquiteto ter esta ponte e ter a capacidade de reconhecer que o outro tem qualquer coisa para te ensinar da mesma maneira que tu tens para... Não é? Exato. Não, eu não sei exprimir isso muito bem, mas eu disse isso. E é isso que fazes com o ensino? É assim que vês o ensino da arquitetura ou não? Outra vez. Do ensino da arquitetura, ou seja, se perspectivas que é nesse sentido que se deve, antes de mais nada, dar a formação a quem está na faculdade neste momento para ser arquiteto? Acho que é difícil ensinar um papel. Sim. Acho que o estudante tem que sentir mesmo o papel dele. Tem que criar como se diz? Engagement? Engagement. Não sei. Sim, o seu passo, de alguma maneira. Sim, é mesmo. Sim. Então, é por isso que nos ensinos que tentamos fazer, tentamos criar uma situação de ensinamento em que os estudantes são, não sei se diz em português, mas socialmente úteis. Sim. Se diz assim? Sim. E encontrem uma situação de vulnerabilidade onde tem um pedido das pessoas. E o encontro entre o pedido, mais ou menos formado, e o desejo dos estudantes de aprender. Tentamos fazer essa situação de escuta, escuta entre uma situação real de vulnerabilidade e uma situação de aprendimento. E nesse Lubi-Bulgar, tentamos fazer que os estudantes encontrem o seu próprio papel, cada um. O seu próprio passo de arquiteto. E no mesmo tempo que o trabalho deles serve a uma situação, que não seja só um trabalho de estudantes lá no ar, que não serve a nada. Sim, pois era isso que eu tive de colocar, porque isso parece-me que coloca uma questão também ética do próprio trabalho do arquiteto ou de qualquer... E também uma questão do trabalho dos estudantes, do papel da universidade. Sim, na sociedade. Pois, ou seja, de não ser... Lá está, desses territórios não serem só... não serem vistos como laboratórios, digamos assim, onde tu vais fazer depois de teres uma nota. É suposto que sim, que faças isso porque vais ter uma nota, és um aluno, mas aquilo tem um propósito outro para além do teu trabalho na faculdade, não é? Ou seja, da própria, isso estás a dizer que a própria faculdade se implica na discussão da cidade, de alguma maneira, ou não é? Não só na discussão, mas transformem, porque o fato de fazer se encontrar uma situação, pessoas na vida real e a situação de estudar já faz se transformar a vida de cada um. Cada um deve aprender a escutar, deve aprender muitas coisas. Então já é uma transformação, só um momento o semestre já é um tempo de transformação para todo mundo.
Então acho que é muito importante esse papel da universidade de dizer o estudante não é só uma pessoa que fica num bocal que só dá para comer como se diz, a comer as informações, a connaissance, mas também que é uma pessoa mesmo que tem o poder de transformar a realidade, de conversar, de trocar ideias, de fazer que o mundo é melhor. Exato. Não vai mudar o mundo, mas faz parte do mundo. Então tem que encontrar o seu papel mesmo no mundo. Sabe? É isso, olha, eu se calhar terminávamos aqui com essa uma mensagem de coletivo e de esperança, não é? Que é fazermos cada final, fazermos parte do mundo e irmos tentando pouquinho a pouquinho ir mudando, não é? É, encontrar o papel, sim. Do papel, sim. Mas tem no livro Questionnaire do Max Frisch tem também uma parte sobre a esperança, que é muito interessante. Não sei se existe em português esse livro, mas espero. Talvez tenha sido traduzido no Brasil, aí de checar. Pode ser. Mas a parte sobre a esperança é muito interessante. Sim, ok. Fica a dica. Sim. Todos. Olha, obrigadíssima. Obrigado. E vamos para ver se... Sorry para meu nível de português que é muito fraco, mas... Está ótimo. Acho que não entendi muito tudo das perguntas, mas eu vou ouvir de novo e pensar de novo. Está tudo bem. Obrigadíssima. Obrigada. Acho que a gente se vê pronto. Rápido, sim. Rápido. Beijinho. Tchau. Tchau.